Bem-vindos a mais um Dinheiro Terapia. E você sabe o que é fobia? O medo exagerado de alguma coisa, um medo irracional, né, Anderson? Por exemplo, tem gente que tem fobia de viajar de avião. Eu morro de medo de viajar de avião. Não faz sentido, eu sei que não faz, mas eu tenho pavor daquele bicho cair, porque para mim não faz sentido simplesmente O negócio subir ali e ficar preso no ar. aquele ali, monstro estar no ar viajando, né? Sim, sim. E eu sei das estatísticas que é mais seguro viajar de avião do que de carro, e blá blá blá, mas o meu cérebro não processa isso, não processa um bicho daquele viajando, voando no ar. Um amigo meu dizia que se voar fosse seguro, o Papa João Paulo II não beijava o chão cada vez que ele descia de um voo, né? Se ele beija, imagina a gente, eu ter que pedir perdão pelos pecados antes de cair o avião daquilo que ia cometer. Exatamente. Então, enfim, fobia não é racional, não tem jeito. E olha só, exatamente, Elaine, eu conheço, por exemplo, gente que tem medo de entrar dentro de túnel, entrar dentro de elevador. Conheço gente que tem medo também de haver, sabe o quê? Multidão, Multidão também daquela, né, claustrofóbica, aquela coisa tem gente, toda. exato. Mas tem um medo que eu acho que eu acabei de desbloquear esse medo. Qual? Ah, gente, na hora que eu abro meu cartão de crédito, a fatura, eu falo, meu Deus, aí não vai. Sabe o que eu fiz? Peguei meu celular, desativei todas as notificações. Você gastou tanto, a sua fatura chegou em tanto. Eu falei, não quero mais ver isso, não. Eu tenho medo disso. Você prefere não ver, Anderson? Ah, não, melhor não ver, deixa lá no débito automático. Aí depois chora também, né? Não aguento. Esse é um medo que eu acabei desbloqueando agora há pouco tempo. E a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso hoje no Dinheiro Terapia. Se você está nessa situação ou conhece quem esteja, com certeza esse programa de hoje vai te ajudar. Compartilha. Toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E você já sabe, né? Clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para saber quando tem coisa nova chegando. E para entender melhor o que é fobia financeira, da onde que ela vem e que estratégias, olha só, já tô eu nervosa com isso. A gente pode adotar, que estratégias a gente pode adotar para evitar esse tipo de sensação. A gente trouxe a gerente da Serasa aqui com a gente, Patrícia Camilo. Ah, não pode ver meu extrato, não. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que tem fobia da Serasa, né? Então fala Serasa, já fica também com medo. Exatamente. Patrícia, então eu queria perguntar para você o que é fobia financeira, porque a gente sabe de outras fobias, mas fobia financeira é uma coisa nova. É justamente isso, né, que vocês estavam comentando, esse medo de encarar as finanças. Seja de uma forma preventiva ou de uma forma reativa, então eu não quero nem saber quanto eu gasto, depois eu ponho no débito automático, tô nesse caso dos dois casos, né? Não sabe nem quanto tá gastando e não quer nem ver quanto foi a total ali. Então justamente, né, esse fato de não encarar as finanças, ter medo, né, realmente ali de entender quais são seus gastos, até quanto ganha, e isso acaba impactando inclusive a sua saúde física, né? Então chega a ter sintomas até físicos. Tipo quais? Taquicardia, ansiedade, insônia, são os mais comuns. Nessas horas os fármacos ajudam, né? Pois nem me Mas fala. aí a gente toma, esquece, vai lá e gasta de novo. Aí não adianta nada. Pois é. E taquicardia o coração Sim, o disparar sintoma e a mão físico, suar. exatamente, até achar que tá tendo um ataque de pânico, né? E na verdade, né, de fato pode até ser, né? Mas são sintomas físicos, desse medo realmente de encarar as finanças, de ter conversas difíceis sobre dinheiro. Então tudo isso podem ser gatilhos que impactem, e quando realmente começa a ir para o aspecto físico, né, a gente entende que já está num grau mais elevado. Por que a pessoa chega a ter medo de entrar em contato com a realidade das próprias contas? São várias as causas, né? Acho que não tem uma causa em específico, acho que cada um tem a sua história. Mas traumas passados são exemplos, então até o que a gente fala é que o dinheiro ainda é um tabu na nossa sociedade, então a gente não fala o quanto a gente ganha, a gente não fala o quanto a gente gasta, a gente não tem noção, a verdadeira noção, né, das categorias de gastos. Então, desde traumas ali de infância, ou até mesmo o fato de não falar disso, né, com a família, desde pequeno, ou mesmo, né,
numa situação mais adulta ali, isso vai fazendo com que esse assunto vire um assunto proibido. E aí, o que é proibido Proibido, exato, e aí causa você mais pânico ainda, vai. exato, então vai causando esse pânico. Às vezes, né, eu acho que é super interessante a gente entender, né, que a vida financeira ela não é uma vida exata. Então, às vezes a pessoa, eu não sei fazer conta, eu não sei calcular uns juros, mas é muito mais humanos, né? Muito mais uma questão de psicologia do que de fato uma questão de exatas. Então, acho que até esse Não é só receio, juros né? compostos, né? Exatamente, essa incerteza de tudo isso, acho que faz, né, com que a pessoa crie esse medo, né, essa fobia. E hoje, ainda que a gente usa pouco dinheiro vivo, né? Às vezes a gente pega lá um pouquinho do Uhum, dinheiro, deixa na carteira e fala, não, eu tenho isso daqui para gastar. uhum. Não tem mais isso, né? Não Hoje tem. você tem Com o limite do cartão de Pix, crédito, você exato. tem aí todo. Não sei se chega a ser uma pegadinha. Tipo assim, eu vou te liberar um limite, às vezes você nem tem condições de pagar aquele limite. Isso também traz uma fobia, porque tá te instigando a gastar uma coisa que você não tem, né? Perfeito. Eu acho que qualquer linha de crédito é um dinheiro que não é seu, né? Eu acho que o mecanismo de crédito é um mecanismo super importante, independente se é um cheque especial, se é um cartão de crédito ou algum tipo de empréstimo. O Uhum. grande ponto é você saber usar esse mecanismo a seu favor Mas e não como usar? contra, né? Como saber? Exatamente. Então, acho que nisso vai. Primeira coisa, o empoderamento de conhecimento, tanto de conhecer, sim, os mecanismos do crédito, então entender com que, né, quais são as regras, o que que ele te impacta, quais são os juros, encargos, tudo isso, né, que a gente chama de ali do custo efetivo total de qualquer um deles, porque às vezes não é apenas uma taxa de juros, mas tem vários encargos que a gente, ups, que é isso? Nem sei, né? Foi pego de surpresa. Então, Uhum. acho que esse empoderamento, esse conhecimento desses mecanismos é o primeiro passo. E, mais do que tudo, o seu autoconhecimento, né? Entender se você consegue, de fato, fazer essa gestão, né, de um dinheiro que eu brinco aqui, que na verdade não é brincar, porque de fato é verdade, né? É um fluxo de caixa. Basicamente, estão adiantando esse dinheiro para você, você vai usar ele de alguma forma e lá na frente, assim como qualquer bem que você pega emprestado, você vai ter, né, os juros que nada mais é do que esse valor, né, cobrado em Sim. cima do dinheiro. Então, se você É o tiver essa aluguel do dinheiro, né? exatamente. Se você tiver todo esse entendimento e você entende isso, controla, né, tem disciplina de acompanhamento e consegue usar isso a seu favor, excelente. Agora, se você não controla, você não sabe, né, você é pego de surpresa, você não entende que esse dinheiro não é seu, você acha que, inclusive, é mais um, né, um montante dentro da sua conta, isso não existe. Né, o cartão de crédito, a gente brinca, o limite que você tem nada mais é que esse empréstimo, não é um dinheiro a mais que você tem. Muita gente ainda acredita, eu tenho, então eu ganho tanto, meu limite é tanto, então na verdade eu tenho, né, a soma disso. Não, não é a soma. Né? Então eu acho que entender o mecanismo é o primeiro ponto e muito mais também se entender para ver se você tem essa maturidade, até fazer pequenos testes, né? Deixa eu entendendo se eu Uhum. consigo usar, né? E já viu que esqueci, não lembrei, não deu certo, né? Já cobrei uns juros ali, já pegou o encargo porque eu atrasei, Sim. já começou a ver que não tá legal, já para. Então eu acho, né, Uhum. que ter toda essa disciplina e esse entendimento são os primeiros passos. De que maneira você falou de gatilhos, de Uhum, que maneira essa imprevisibilidade que a gente tem na economia brasileira, quer dizer, a gente olha para a história da economia uhum, brasileira e é uma coisa que a gente vê sempre, são aqueles voos de galinha do crescimento. Hum. Então, a economia começa a crescer, juros cair, inflação controlada, aí depois a economia cai, enfim, inflação sobe, enfim, você não você uhum, a economia brasileira, ela ainda, apesar da gente ter a estabilidade aí que o Plano Real trouxe para a inflação, enfim, a gente tinha inflação de uhum, 80% ao mês, perfeito. né, a Uhum, gente uhum. agora aí está com 5% ao ano. Mas de que maneira essa imprevisibilidade, a economia cresce, a economia não cresce, eu tenho trabalho hoje, a economia está crescendo, eu perdi meu emprego, a economia não cresce mais, isso afeta É, também, com é um certeza. gatilho. Com certeza, acho que até do plano real que você trouxe, na hora que você estava falando, eu lembrei justamente dos meus pais, né, na época ali que não só eles, como muita gente perdeu muita coisa ali É, antes, né, e tem até hoje esse trauma, né, então a forma como meus pais lidam com dinheiro é totalmente diferente da forma como eu lido. perfeito. Né, 2 gerações que tiveram, realidades diferentes e isso impacta, obviamente, né. Então, apesar de tudo, apesar, né, de hoje eu ver a economia para cima e para baixo e tudo mais, eu já tenho uma certeza um pouco maior do que eles, que vieram ali. Então, eu acho que tem essa história, né, e geracional também, né, das épocas, mas com certeza olhando agora numa visão mais, né, mais generalizada, a
toda essa incerteza, ela causa paralisia. Acho que esse é o primeiro ponto, É. né? Então, e isso faz com que, por exemplo, se eu não tenho certeza se eu vou ter um emprego amanhã, se eu não tenho certeza se vai entrar dinheiro amanhã, você pode, cada um tem a sua resposta, esse tipo de coisa. Tem gente que não vai gastar nada, É. né? E que não vai nem investir para ter um retorno sobre esse investimento lá na frente, seja qual for a sua linha de negócio, seu negócio familiar, até mesmo, né? Vou arriscar mudar de emprego que eu vou ganhar melhor porque eu não sei. Estou aqui mais cômodo aqui neste momento, prefiro ganhar menos, mas tá uma segurança. Então, cada um responde de um jeito. Mas, de fato, eu acho que nessa questão de fobia, eu acho que essa paralisia é o pior, né? Porque você não toma uma atitude, Não toma uma né? atitude. Pelo medo do futuro, do que vai acontecer. E aí voltamos ao ponto ali de conhecimento, né? A gente sabe que tem mecanismos aqui de você tentar se proteger de tudo isso. E, óbvio, né? Até mesmo você tomar alguns riscos, né? Então, vamos trazer o exemplo de mudança de emprego. É um risco, obviamente, sempre é um risco, né? Mas se você tem ali, de fato, uma reserva de emergência, se você já tem, já poupa de alguma forma, você já tem, né, uma aversão ao risco menor do que uma pessoa, né, que não está planejada e preparada. E aí, de novo, a fobia entra em vários aspectos aqui, mas eu acho que a paralisia que você tem, e não é de você não tomar uma decisão, e aí isso faz com que você não quero nem ver o quanto eu tenho, nem ver o quanto eu tô gastando, né? Então, essa evitação, né? Esse poder evitativo que você tem em relação às finanças, acho que é o pior dos mundos, né? Isso mexe também um pouco com o nosso físico, né? Quando você tem medo de alguma coisa, te bloqueia muita coisa, você taquicardíaco, suador, isso acaba atrapalhando também até no seu dia a dia, no desempenho do trabalho, em tudo, né? Em tudo da sua vida familiar, com a sua vida com seu cônjuge, né? Acho que no trabalho, porque, de novo, você começa a ter, né, esse afeto, essa insegurança, isso deriva, né, para o seu dia a dia. Então, desde ali de você não ter uma relação saudável com a sua família, com seu par, você evitar entrar nesse assunto, né, porque você tem medo, então você não discute, ou no trabalho, né, de diminuir sua produtividade, aí você começa, eu tô mal, não estou produzindo, vou perder o emprego, e aí entra, né, naquele ciclo que você só vai, né, criando pensamentos Degringolando, né? negativos relacionados com isso. Hoje tem assistentes, né, que ajudam, aplicativos que ajudam você a colocar lá o que eu gasto no Sim, a mês, isso, aquilo. classificação ajuda você exatamente isso, Anderson. E é bacana, né, essa tecnologia. Perfeito. Você pode classificar os seus gastos, né? Esse gasto com supermercado, aí você classifica supermercado, gasto Perfeito. com farmácia, gasto com restaurante, que você consegue visualizar depois, né? Perfeito. Eles colocam um Graficamente ali. gráfico para você entender onde você está gastando mais, né? Porque às vezes a gente faz uma conta mental que não bate com a conta real Com certeza, da com gente, certeza. né? E na verdade, quando a gente faz isso pela primeira vez, grande parte das pessoas se assustam. Na verdade é que a gente se assusta. É, Fala, Mas não, assusta como? mentira, Por quê? mentira que eu tô gastando X% com restaurante. com delivery. Delivery, Porque você delivery. colocou ali naquela planilha. Então acaba virando wake up call, assim, acorda que você tá mexendo Exato, porque muito aquilo nessa área. tangibiliza, Sim. né, uma coisa que talvez você tenha esse sentimento, eu sei que eu tô gastando um pouquinho, Felipe, mas hoje eu mereço, né, hoje eu tô cansado. É, E aí vamos, né, nessa Uhum. questão, e quando você vê no final do mês o quanto realmente a fatia, né, o percentual de tudo que você gastou foi para alguns gastos específicos, que geralmente são gastos que você consegue ali controlar, porque é óbvio, né, quando você vê que você gastou ali com o supermercado e tal, talvez você se questione, tá, talvez poderia economizar ali e tal, mas quando você começa a entrar em alguns itens ali que você sabe que você poderia gastar menos, acho que esse choque ele é muito maior. Então, geralmente, independente disso, as pessoas se surpreendem de ver a fatia tangibilizando o seu comportamento mensal. Acho que sempre é bem comum, né? E algumas se surpreendem mais ainda pelo fato de eu não tinha noção que eu estava gastando tanto com essas categorias, né? E aí já começa uma reflexão automática. Será que eu preciso ou será que eu não preciso? Então, ao invés de você silenciar, ao invés de eu silenciar qualquer tipo de notificação, melhor mesmo instalar um aplicativo desse que me ajuda a controlar, porque antigamente a gente fazia na mão, né? é. Meu pai e minha mãe As faz na mão até planilhas. hoje, mexe ali e É. fala, ó, não, esse mês não vai dar. Sim, e eu Agora a acho que é gente justamente esquece. isso, né? Porque às vezes a gente fala, baixa um aplicativo, faz uma planilha de Excel. Aí já começa, né? Planilha de Excel, já começa a Exato, mexer, eu não exato. Aí consigo já de começa, jeito nenhum. não, eu não sei mexer nisso. Não vai dar certo. Não, eu Mas já travei aplicativo, aqui. Você falou planilha de Excel, não, já travei. aplicativo, aí também, não sei. Então, assim,
no limite, pega o caderno, é melhor do que não pegar Sim. nada, né? Então, assim, o bom e velho caderno também ajuda. Óbvio que hoje, né, a tecnologia tem N formas de facilitar esse trabalho para ti. Sim. Mas também nada impede que você use outras formas, porque é justamente isso, né? De novo, né? Tô falando dos meus pais, coitados, né? Vou colocá-los aqui expostos de novo. Mas eu falo, faz uma planilha de Excel. Já, não, eu não sei mexer. Ah, eu não sei. Ai, Vamos pra caneta e papel, a melhor coisa. então pega um caderninho ali, ó, faz, calcula, né? Então, ter esse momento também é importante, mas, de novo, né? Acho que de fato tem muito mecanismo hoje para facilitar essa visibilidade. Dá para remediar a fobia financeira, então, uma simples receita. Botar tudo no papel, o que gasta, o que não gasta, o que sobra, o que não sobra, que eu acho que não sobra. Nunca sobra. Eu Não, acho é que é isso que dá para sobrar, né? resolver, uma parte, né? É verdade. Eu acho assim que para acalmar, pelo que eu entendi, para acalmar nosso coração em relação a esse medo de se deparar e enfrentar as contas, ou às vezes a pessoa não está nem endividada, mas ela simplesmente tem Uhum, medo de olhar o extrato, né? Nossa, sim. Ou ela não está com dívida, mas não quer nem ver conta na Mas também não frente dela, poupa, também não né? E aí poupa. começa, ai, mas eu deveria ter uma reserva de emergência, todos os meus amigos têm, eu não tenho. Assim, ouço de muitas pessoas próximas a mim, né, Ai, que não estão endividadas, que têm uma condição financeira, né, em termos de renda, até bem, né, comparado, né, com a população brasileira, super bem, mas que é isso, nossa, mas eu não poupo, nossa, mas fulano comprou uma casa, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, assim, acaba gastando também todo o salário, gasta tudo. né, não e não pensa no tem futuro, isso. né? Exato, então também tem o imediatismo, ou pelo simples fato, fala, nossa, não sei como que a pessoa consegue e eu não consigo. Aí, opa, né? Você Mas imagina é o que você disse, é importante ter autoconhecimento, né? Perfeito. Entender para onde a gente controle. vai, estabelecer metas, Sim, com né? certeza. Eu acho que o primeiro passo para encarar a fobia é justamente isso, encarar, sair da inércia e encarar, Se né? respira fundo e Respira vai, né? fundo e fala, Pula nessa tá, piscina gelada aí, que depois você não exato. sente Bora. mais. É Né? bem isso, Não, porque depois você pulou na Sim, piscina é, gelada, você já não sente mais, né? é Já verdade, foi, já o tá exato. choque, amortecido já, ali, o choque já literalmente. O foi. Vai choque ter já aquele foi. primeiro choque, mas eu acho também que tem alguns pontos, né, que valem ressaltar. Por exemplo, fato que talvez você não consiga no primeiro e segundo mês já resolver sua vida financeira ou atingir a meta que você queria. Porque é normal. Sim, Então, de fato, é começar e continuar. Então, começar é o primeiro passo, mas o processo ele é muito mais importante, sim. né? E aí a gente pode até voltar ali um pouco, falar de psicologia, falar de hábitos, né? O quanto isso realmente tem que virar um hábito dentro, né, da sua vida, o quanto, às vezes você quer estabelecer uma meta grande, eu quero comprar um apartamento. Calma, calma. Sim. Vamos falar que você quer economizar 20% do seu salário, né? A meta é muito mais tangível, muito Uhum. mais fácil de ser atingida e você vai entender que aquilo você consegue, e aí isso vai construindo a sua própria confiança, porque de um dia para outro você querer comprar um apartamento se você não tem nada, é óbvio que isso vai ser uma meta muito a longo prazo, que isso vai ser uma meta que você vai todo dia lembrar que você não vai atingir tão cedo e isso vai te desmotivar, né? Então vamos definir metas menores, né, mais razoáveis, mais alcançáveis, né, dentro desse seu plano, para você também ir construindo isso. É que nem ir para academia, é que nem fazer dieta, enfim, né? Não vou nem entrar nesses Então, méritos, Vamos mas atingir a meta e depois a gente dobra a meta. mas é um Não pouco é isso? disso, né? É um pouco ir à academia realmente. mais fazer regime, então, pelo amor E de ainda Deus. não gastar Sim. dinheiro, né? Aí Não. você fica, não. Aí não dá. Exato, aí não dá, né? O eu mereço, né? Eu todo dia assim, Nossa, ah, eu mereço tanto uma pizza. mereço uma Eu pizza, esse mereço uma chocolatinho pizza, depois exato. do, Aí tem comida na do... geladeira que eu já comprei ali, não, eu gasto dinheiro com uma pizza. É, Já Não. saboto 3 pilares da minha vida ali, é, financeiro, tudo. saúde, tudo. Vai. E, Patrícia, nossa, e qual fase da vida que você acha que as pessoas têm mais medo de abrir um cartão de crédito, de abrir uma fatura? O que é? São os jovens hoje? São os mais As velhos? gerações, a Serasa É. tem até um estudo sobre gerações que é super interessante, né? Que a gente aborda tanto essa questão, né, do mecanismo, Aham. até do medo, até onde busca conteúdos. Então, assim, é muito diferente, né? É claro que não dá para generalizar, cada um tem a sua história de Sim, novo, né? sim, Acho que é sim. super importante o seu, né, ali, principalmente o impacto da família, né, da escola sobre isso. Mas os jovens de 18 a 25 anos, eles estão entrando no mercado, né? Seja no mercado de trabalho, eles estão Uhum. começando a ganhar o dinheiro. Ganhando aquele Eles, cartãozinho que exato, manda. também, já com limite ali. Então, eles têm menos medo, justamente porque é desconhecido, mas não é um desconhecido ainda que eles têm esse trauma.
Quando você tá ali de 25 a 60 anos, né, que é a faixa etária ali que você começa a trabalhar, aí você começa a ter planos, lá, seja, né, gerações passadas de comprar uma casa, gerações agora já querem viajar, enfim, independente do qual seja, né, o seu sonho com esse dinheiro, eh, a pessoa já tem ali planos um pouco mais estruturados quando a gente fala de vida, mas também já teve talvez algum primeiro baque com o dinheiro. Uhum. Então eu acho que tem, né, esse paradoxo aqui, né, do olha e se preocupa mais, e ao mesmo tempo também já teve ali um tempo suficiente para ter as primeiras próprias experiências, né, com o dinheiro, seja positivo ou negativo. Então eu acho que é um pouco disso, assim, né. Então os jovens hoje consomem informações muito mais rápido também, né, então, se são informações, a gente, óbvio, entra sempre, né, no informações assertivas, informações que não sejam fake news, né, então busca muito redes sociais, busca muito, né, podcast como esse, assim, para entender. Então acho que isso dá é um tema que começa a ser mais falado nessa geração, diferente, né, das outras gerações que ainda buscam muito, né, em livros, na matemática financeira, e na verdade já não é mais isso. Então eu acho que até a forma como o conteúdo está sendo exposto também é um pouco diferente, e essa forma de buscar conteúdos também é diferente. Então eu acho que tem vários pilares aqui quando a gente fala sobre a fobia financeira, sobre idades e gerações. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro Terapia. São informações valiosíssimas que você deu para gente, estratégias muito bacanas para driblar aí esse medo de se Perfeito. deparar com as contas, Eu vou abrir né, aqui meu com cartão de extrato. crédito agora. Habilitar minhas notificações. Vou habilitar aqui, já, Mas 2 minutos que eu habilito aqui, já era. Eu falei, não, travar de novo, que não dá. A gente faz que nem o Anderson, habilita aí tudo Começa, cara. possível que É. tudo que tiver de Exato. informações financeiras aí, que quanto mais informação, mais empoderamento, mais poder, mais força você tem sobre essa área financeira, que é, como a doutora Patrícia disse, não é nem tanto financeira, matemática financeira, mas são as emoções e como elas estão relacionadas aí às decisões de gastos ou de poupança no nosso dia a dia. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, pelas informações super valiosas que você trouxe aqui e especialmente pelas estratégias que você nos deu aí para driblar esse medo que muita gente tem de se defrontar com as suas contas, de se defrontar com os extratos, de se defrontar com as suas próprias informações financeiras, que é uma coisa que teoricamente é irracional se a gente está procurando o equilíbrio do orçamento. E Vou desbloquear todas as minhas notificações aqui para saber de tudo. E você pode colocar aí, ó, o sininho para avisar toda vez que tem conteúdo novo aqui, ó, no Dinheiro Terapia. E ajudar as pessoas aí que tem medo também. Vamos desbloquear esse medo? Vamos? Aí a gente vai conseguir caminhar e gastar com mais calma, né? Mais sabedoria, com mais sabedoria, estratégia. mais estratégia. É isso aí. Obrigada, um prazer todo meu estar aqui com vocês. até a semana que vem, né? Mais um Dinheiro Terapia.